Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bora para cima para mais um vídeo caminhando na Bíblia, lutando contra a estagnação e fraqueza espiritual. Já pega a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Vamos trabalhar hoje o versículo 8. Beleza? Fechou? E se der também o 9 e o 10. Vamos expor aqui um pensamento, juntando o versículo 9 e o 10. Então, 8, 9 e 10. Beleza? Quando você pega aí sua Bíblia, você que tem dificuldade de ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, me comunique. Tem uma metodologia aqui, metodologia de leitura estimulativa. Para quê? Para te estimular ao ponto de você conseguir ler a Bíblia toda. É esse método que eu uso e graças a Deus já consegui ler a Bíblia algumas vezes toda e alguns livros também. Então você que tem dificuldade para terminar a Bíblia toda, é só me comunicar. Irmão Cleber, só ler? E aí, o que eu faço para me aprofundar? Eu estou fazendo esses vídeos para poder te ajudar, tá bom? Então é só você me pedir o método estimulativo e, segundo, eu também posso te mandar os vídeos aí, a playlist, para você se aprofundar, versículo por versículo, tema, enfim. Eu já explico isso quase todo o vídeo, mas aí você que queira, é só me comunicar. Método de leitura estimulativo para você ler a Bíblia toda, te ajudar a sair da estagnação espiritual. Beleza? E para você que não tem uma vida de oração ativa, tá vendo isso aqui? Isso aqui são gatilhos mentais, produtos feitos através da minha vida de leitura e oração. Esse daqui, tá vendo? Que tá cheio de papel picotado dentro, é justamente o meu caderno de oração e livros que eu li. Picotei, coloquei aqui dentro. Isso aqui não é para abrir. Caso você tenha um em casa ou queira adquirir um, não é para abrir. É para você deixar em um canto da sua casa, onde você possa sempre ver. E assim que você vê, deixe uma oração. Senhor, me ajuda a vencer a estagnação, me ajuda a vencer minhas fraquezas, me ajuda a criar uma disciplina. Senhor, me ajuda a me fortalecer espiritualmente. Deixe em um local que você veja e, segundo, assim que vê, deixe sempre uma breve oração. Eu acredito que se você usar isso aqui como gatilho mental e espiritual para ativar a sua vida de oração, eu não tenho dúvidas que Jesus ele vai te ajudar, tá? Então esse aqui não é para abrir. Já esse aqui, esse aqui você pode. Tá vendo que esse aqui tem um papel enrolado dentro? Isso aqui é uma frase que Jesus me deu. Aí eu coloco aqui dentro, enrolo. Esse aqui você pode abrir. Também pode ser tratado como gatilho mental. A mesma coisa que esse. Beleza? Então estamos trabalhando aí diariamente para ajudar os irmãos a lerem a Bíblia mais e também orarem mais no seu dia. Bora para cima, tá bom? Ore por esse nosso trabalho. Não é um trabalho fácil, mas Jesus tem nos dado graça. Beleza? Você que queira se tornar aluno, é só me comunicar. Temos a turma à distância, temos uma turma nas segundas-feiras e temos uma turma aos sábados. Bora lá? Como dizem os estudiosos, sem mais delongas. Olha minha garrafinha. Bora lá. Vamos trabalhar o versículo 8, a expressão. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos
cooperadores da verdade. E aí, ainda no versículo 8, vamos trabalhar apenas a expressão cooperadores da verdade. Então, primeira expressão aí, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. E ainda no versículo 8, só a expressão cooperadores da verdade. E aí também extrairemos aqui do versículo 9 e 10. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos trabalhar o tema João é um líder paciente. E vamos provar no versículo 9 e 10 que ele é esse líder paciente. Primeiro, João escrevia, mas não estava sendo recebido. Segundo, João estava sendo caluniado, proferindo contra nós palavras maliciosas. Terceiro, Diótrefes não recebia os irmãos que João enviava. Quarto, Diótrefes impedia os que queriam receber. 5. Diótrefes expulsava os missionários e os irmãos que os recebiam. Tudo isso aí está no versículo 9 e 10. É isso que a gente vai trabalhar hoje nessa mensagem aqui de 30 minutos. Bora lá. No vídeo passado nós trabalhamos o nome, não é? A expressão nome no versículo 7. Veja aí no versículo 7. Nome com N maiúsculo. Isso aí. Não levem o nome em vão. Os missionários saíam pelo nome. Que nome era? O de Jesus Cristo. No Antigo Testamento tem um mandamento para não tomar o nome de Deus em vão, não levar o nome de Deus em vão. E o que é isso? É você dizer que é de Deus, mas não carregar as características de Deus. Você dizer que é de Deus, mas o mundo não enxerga as características de Deus em você. E aqui, no Novo Testamento, quando o texto no versículo 7 diz: porque pelo seu nome saíram, pelo nome de Cristo, não está falando que eles iriam apenas pregar Jesus, mas eles estavam vivendo Jesus. E as pessoas que olhavam para eles viam Jesus na vida deles. Porque crer em Jesus não é apenas carregar Jesus nos pensamentos, é carregar Jesus também na conduta. Reflita. Ainda no versículo 7, nada tomando dos gentios. Como eu expliquei no vídeo passado, nessa época aqui, tinha já gentios na igreja primitiva. Porém, os gentios que o texto está falando, que eles nada estavam tomando dos gentios, eram os gentios que ainda não eram cristãos. Então, tinha gentios? Tinha. Mas de quem que eles não tomavam nada? Dos gentios que não eram cristãos. Beleza? Ficou claro essa ideia? Fechou. Porque esses missionários aqui, eles tinham uma ideia. Qual era a ideia? Qual era a consciência desses missionários e da igreja da época? Que a própria igreja deveria cuidar dos seus pregadores. O próprio ministério deveria cuidar dos seus missionários. O próprio ministério deveria cuidar dos seus pregadores. Se realmente foi chamado por Jesus para essa obra, vamos trabalhar para manter essa pessoa. Porque quando a gente trabalha para manter essa pessoa, o reino avança. A palavra de Deus é muito mais propagada. Então a igreja nessa época aqui tinha plena consciência. Qual a consciência? Devemos cuidar dos pregadores, dos missionários, dos ensinadores. Eu acho que está faltando um pouquinho de consciência cristã
em grande parte das igrejas. Que, por incrível que pareça, reclama quando o pregador cobra, mas quando convida pregadores não abençoa. Tome muito cuidado para não se tornar hipócrita na sua reclamação, tá? Porque a igreja primitiva tinha plena consciência de que era eles que deveriam cuidar dos seus pregadores. Se tinha plena consciência que a pessoa foi chamada por Deus, devemos manter, devemos cuidar, devemos trabalhar para que ele continue trabalhando na palavra e na oração. Tá bom? Então, se te falta, se você é pastor de uma igreja, se você faz parte de uma igreja, saiba que consciência cristã, aqui no texto, era esse tipo de consciência cristã que a igreja tinha na época. E, se você quiser, eu citaria até outros textos sobre esse tipo de consciência cristã que a igreja tinha na época. Tá bom? Ainda no versículo 7, apenas a expressão gentios, a palavra gentios. A comunidade primitiva composta por judeus e gentios, você lembra que eu acabei de falar que tinha judeus e gentios? Nada tomando dos gentios. Qual gentios que era? Os gentios não crentes, tá bom? Fechou? Mas nessa época aqui, existiam gentios e judeus na igreja primitiva. Então, já estava sendo implantado na igreja que judeus e gentios diante de Deus eram a mesma coisa. Porém, para você que não sabe, o povo judeu, ele se sentia muito especial, mas tão especial ao ponto de ser racista, ao ponto de olhar com desprezo para o resto do mundo. Só que qual a mensagem cristã? A mensagem cristã é que judeu e gentil diante de Deus é a mesma coisa. Porém, porque Deus olhou para o povo de Israel e chamou de meu povo escolhido para ser referência para as nações, fez com que eles ao longo da história se achassem muito. E aí eles acabaram entendendo o significado da palavra, mas perderam o sentido da mensagem. Porque de fato, o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser referência para o mundo. Mas ao mesmo tempo, referência, eu quero alcançar o mundo através de vocês. Vocês são especiais, mas eles também são minhas ovelhas, minhas almas, meus filhos. Só que eles pegaram a palavra especial e começaram a se achar acima dos gentios. O que é gentil? Tudo que não é judeu. Então entenda que pelo significado especial, judeu, o povo de Deus, a referência, eles subiram o ego. Mas qual a mensagem? Qual o sentido da mensagem que o cristianismo veio passar? Vocês são especiais, mas são iguais aos gentios. E foi isso que Jesus demonstrou na cruz, morrendo por todos. Foi por isso que o apóstolo Paulo morreu, porque estava propagando a ideia que judeus e gentios diante de Deus era a mesma coisa. E por incrível que pareça, hoje em dia não é só judeu que se acha, não. Hoje em dia tem um bando de gentil aí, crente, que não pode ter uma coisinha a mais. Já se sente especial. Sabe interpretar o significado da sua situação. Estou melhor do que vários irmãos, mas não sabe interpretar o sentido da mensagem do cristianismo, ao ponto de pegar o que tem para igualar com os outros. Então você entende? Está entendendo o sentido da mensagem de Cristo? Você pode ter o que for melhor do que outros, mas não se esqueça
que isso que Jesus te deu, isso, mentalmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, é para você ajudar o seu semelhante, não é para se sentir superior a eles. Então, ouvintes imaturos entendem o significado da palavra, o significado da sua situação. Eu estou melhor do que os outros, mas se perdem no sentido da mensagem. Somos iguais diante de Deus. Amém? Olha para cá. Continuando. A expressão versículo 8 aí, ó. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. João ele escreve aqui para Gaio, dizendo que Gaio deveria receber os missionários. Deveria abrir as portas para o missionário. Deveria contribuir com o missionário. Deveria dar suporte para o missionário. E aqui, mais uma vez, observe a quantidade de vezes que João fica batendo nessa mesma tecla. Sobre dar suporte, sobre contribuir, sobre abrir as portas, porque João entende a importância de se manter um missionário, um mestre, um pregador da palavra. No versículo 8, olha a expressão, portanto aos tais devemos receber. E o receber aqui não é simplesmente, fulano, abrir as portas, pode entrar, quer um cafezinho? Não. O receber aqui, que João está falando, pode pesquisar. O receber aqui dentro do contexto é dar suporte para o mestre, o missionário, ensinador, o pregador da palavra. O Gaio, abra as portas da sua casa e também seja generoso. Seja hospitaleiro, abra as portas para o missionário, mestre, pregador, ensinador. Sim, mas também seja generoso. Veja o que está faltando na vida dessa pessoa e dê o suporte para ela. Mais uma vez, Jesus manda eu te dizer: o que você tem que você pode contribuir com pessoas que de fato trabalham para o reino. Receber aqui é dar suporte. Sabe que Deus está falando através da sua palavra? Meu filho, minha filha, eu não te dei essa realidade. Eu não te coloquei nessa situação de fartura por acaso. Não. Eu te coloquei para você contribuir com a minha obra. Contribuir com verdadeiros homens e mulheres de Deus que preguem a palavra do jeito que ela é. Amém? Continuando. Ainda no versículo 8, só a expressão aí, ó. Cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Essa expressão cooperadores da verdade, vem uma pergunta: o que é cooperar com a verdade? O que é cooperar com a palavra? Por incrível que pareça, hoje, no nosso meio, só é tratado como chamado quem prega, quem ensina, quem pastoreia, quem é missionário, evangelista, quem canta, quem dirige o culto, quem toca. Só é tratado como chamado, ou melhor, a expressão do texto, só é tratado como cooperador da verdade quem às vezes está com o microfone na mão ou com o instrumento. Deixa eu lhe dizer, meu amado, quando João ele fala aqui sobre devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade, ser cooperador da verdade não é só pregar.
cooperador da verdade não é só cantar. Ser um cooperador da verdade não é só dirigir culto. Servir os irmãos. Cantina também é culto. Servir os irmãos na ceia. Ficar na porta também é cooperar com a verdade. Tudo isso que eu vou falar é cooperar com a verdade. Ficar na porta, recepcionar, dar uma água para quem está precisando, visitar fora de dias de culto, pregar às vezes para uma só pessoa. Eu não entendo porque a nossa geração só acha que é cooperar com a verdade quando está com o microfone na mão. Eu não entendo porque o povo crente acha que só é cooperador da verdade se eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou com instrumento, eu estou pastoreando, eu estou dirigindo um culto. Eu não entendo. Porque quando se fala de cooperar com a verdade, está falando de todo o escopo, todo o corpo da igreja, que a igreja é a coluna da verdade. Então, quando está falando de cooperar com a verdade, ficar na sonoplastia também é cooperar com a verdade. Até porque, se der problema lá, como é que o pregador vai pregar? O cantor vai cantar. Você vai pastorear ou dirigir culto. Por que eu estou falando isso? Para que você abra um pouquinho mais a mente e entenda que cooperar com a verdade vai muito além do que ter um microfone na mão. Vai muito além do que apenas pregar. Cooperar com a verdade vai muito além do que apenas tocar um instrumento, violão, uma bateria, uma guitarra, um teclado, enfim. Servir os irmãos na cozinha da igreja. Vem coisa na cabeça. Limpar a igreja também é cooperar com a verdade. Organizar os bancos, organizar as cadeiras. Tem um monte de coisa que dá para cooperar com a verdade. Se não me falha a memória, é Bezaleu e Aholiabe. Acho que é esses dois. Bezaleu Deus deu para ele o dom de fazer as peças do tabernáculo. Moisés recebia e conforme Moisés ia ditando, olha só, que coisa linda. Moisés recebia e conforme Moisés recebia, Moisés ia ditando e Bezaleu ia desenhando igualzinho. Te pergunto, Bezaleu era pregador? Era cantor? Dirigiu que culto? Pastoreou qual igreja? Sabe qual era o dom de Bezaleu? Era com as mãos. Bezaleu cooperou com a verdade com as suas mãos. E aí tem tanta gente na obra de Deus se achando insignificante. Por quê? Porque acha que cooperar com a obra de Deus é somente ter um microfone nas mãos. E não! O que Deus manda eu te dizer é qual o dom que eu te entreguei. O dom que eu te entreguei também é uma cooperação da verdade. Bezaleu tinha as mãos, não era um grande pregador, um grande cantor, um grande pastor, mas Bezaleu era um grande fazedor de utensílios para o templo. Ô irmã, sabe quando você faz aquela comida gostosa para a igreja comer? Você está cooperando com a verdade.
Ô varão, quando você está na porta anotando o nome de quem entra, quem sai, quem chega e recepciona muito bem as pessoas, você está cooperando com a verdade. Meu irmão, você que está na sonoplastia, sobe botão, desce botão, vê o grave, vê agudo, médio, enfim, você está cooperando com a verdade. Ô meu irmão, você que limpa a igreja, não é só porque você não está com o microfone na mão que você não está cooperando com a verdade. Você está cooperando com a verdade. Por que você está falando isso, irmão Clepson? Para abrir a sua mente. Que cooperar com a verdade não é só cantar, pregar, pastorear, dirigir, tocar. Não! Cooperar com a verdade vai muito além. E eu vou falar algo aqui para confortar o seu coração. Existem pessoas que não pregam, mas pregam mais do que muitas que pregam. Vou falar de novo. Existem pessoas que não pregam, mas pregam mais do que muitas que pregam. Reflita nisso aí. O maior instrumento da pessoa não é a boca. O maior instrumento da pessoa não é com o microfone na mão. Mas a pessoa vive o evangelho na essência. E está cooperando com a verdade muito mais do que muitos pregadores, cantores. Muitos que não largam o microfone. E Paulo, quando ele vai falar sobre esse negócio de cooperar com a verdade, ele traz uma ilustração magnífica. Ele diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se a igreja é o corpo, cada um é representado por um membro do corpo. Membro representando cada um com o seu dom, com o seu talento, ou seja, a sua forma de cooperar com a verdade. E aqui vem uma reflexão interessante, hein? E agora vamos falar dos dois lados, tá bom? Vamos pensar na ilustração de Paulo. A igreja é o corpo, fechou? Se você puder, faz um exercício na sua casa. Esse aqui, ó. Se você estiver sentado, se levante e dá 3 passos para frente. Depois, volte. Senta de novo. Depois que você fizer isso, eu quero que você faça de novo esse mesmo movimento. Se levante, mas dê os 3 passos sem usar os pés. Ou melhor, sentado mesmo, sem usar os pés, dê os 3 passos. Ah, irmão Clepson, não tem como. Hoje você vai entender o que é cooperar com a verdade. Você sabia que quando você não faz a sua parte, você está sobrecarregando a parte de outro? Como assim, irmão Cleberson? Dentro da ilustração do apóstolo Paulo, eu apenas tirei o pé. E você viu o quanto foi difícil para você fazer um movimento simples? Com um detalhe, veja a quantidade de coisas que no primeiro movimento que você fez foi usado para que você fizesse o movimento. Ouvido, olho, a mente para raciocinar, o joelho para deixar reto, os pés, enfim, olha a quantidade de coisas que foi usada. E aí da segunda vez eu apenas tirei os pés. E você viu a quantidade de membros que ficou parado porque eu apenas tirei os pés? Hoje eu quero que você reflita nisso, cooperador da verdade. Todas as vezes que você não faz a sua parte, você está sobrecarregando
alguém. Todas as vezes que você não faz sua parte, você está sobrecarregando alguém. Eu acabei de falar sobre pessoas que às vezes o dom dela não é pregar, o dom dela não é cantar, não é estar com o microfone nas mãos. Porém tem o outro lado da moeda. Tem pessoas que sabem que Deus chamou ele para aquilo e estão correndo. Ouça a voz do teu Senhor. Se tem chamado, não corra. Se tem chamado, não corra. 3 coisas eu vou falar para você que acontece quando você não executa o seu chamado. A primeira eu já falei. Todas as vezes que você não cumpre sua parte, seu dom, seu talento, você sobrecarrega a parte de alguém. A segunda coisa, se nós como igreja somos o corpo de Cristo, representado cada um por um membro, dom e talento, significa que quando você não cumpre sua parte, você está deixando o corpo de Cristo paralítico. Você gosta de sobrecarregar alguém? Não? E por que não está executando seu chamado? Segunda pergunta. Você gosta de deixar o corpo de alguém paralítico? Sabe quando você olha para um corpo em perfeito estado e você olha para um braço ou para uma perna e fala, vontade de quebrar aquela perna, deixar ela parada, inutilizável. Você sente essa vontade? Não? E por que não está executando seu chamado? E o corpo de Cristo está paralítico por sua causa. Terceiro, e essa aqui é a pior de todas. Quando Deus te entrega um dom, um talento, Ele não está olhando você. Ele não está observando você. Ele está olhando quem está por trás. Quando Deus nos entrega um dom, um talento, é porque tem um povo por trás necessitado daquilo que Ele colocou na nossa vida. E quando você não pratica o dom, o talento que Deus te deu, é a mesma coisa de você estar olhando para o céu e estar dizendo, Deus, sabe aquelas pessoas que o Senhor colocou por trás do meu dom? As pessoas necessitadas que o Senhor colocou por trás do meu dom? Pode matar todas. E essa aqui é a pior de todas. E eu vou dizer uma coisa para você, que pode até te despertar ou fazer você ficar irado demais. Mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar todas as vezes que era para você se aperfeiçoar naquilo que Ele te deu, para alcançar mais vidas. E você recuou, recusou, negligenciou. Enterrar o dom, enterrar o talento é o mesmo que matar pessoas. Se você não gosta de sobrecarregar ninguém, se não gosta de deixar o corpo de ninguém paralítico e você não gosta de matar pessoas, me responda, por que você está sobrecarregando seus irmãos? Porque o corpo de Cristo está paralítico por sua causa e porque muitas pessoas estão morrendo sem ouvir da sua boca e da sua conduta o que Deus te entregou. Amém? Já deu tempo? E a gente ainda passou uns 4 minutos aqui. Reflita. E vamos continuar caminhando na Bíblia. Bora pra cima, seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.